Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. Deus está conosco, amém? Ele é o nosso Deus e nós amamos esse Deus, mesmo às vezes passando por vales, por dificuldades, por situações adversas. O nosso Deus é o nosso resgate, é o nosso refúgio, é a nossa âncora, é a nossa força. Tiago capítulo 5, versículo de número 12. E Deus quer nos ver cada vez mais fortes. Deus quer nos fazer cada vez mais ávidos, cada vez mais prontos, cada vez mais preparados. Por isso Ele tem nos dado o seu Espírito Santo, para que nós tenhamos dia após dia, cada vez mais, a característica da qual Ele planejou para todos nós. Tiago capítulo 5, versículo 12, quem abriu diga amém. Amém. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis. Tiago estava repetindo uma palavra do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 36. Ele diz assim: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Então nós somos proibidos de jurar. O que é um juramento? Juramento é como uma aliança que se faz tendo Deus como testemunho. Um pacto, uma palavra, um compromisso que você faz. Eu juro por Deus. Então você está chamando Deus para ser testemunha do seu juramento. Então ele diz assim: nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Então vamos lá, se o cristão não pode jurar, então o que ele tem que fazer? Para garantir coisas e garantir situações. Mas que a vossa palavra seja sim hoje, sim amanhã, sim depois de amanhã, sim o mês que vem, sim, sim, sim. E a vossa palavra seja não, não. Não hoje, não amanhã, não depois, não a semana que vem, não o ano que vem. Sim, sim, não, não. Para que não caiais em... Tá, essa parte nós entendemos. Agora versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Seus erros, suas culpas, a pessoa derivada, a pessoa que tem a ver com o seu erro. Confesse a sua culpa uns aos outros. E aí, não pare por aí não, olhe uns pelos outros. Quando alguém confessar a culpa, ora por ele, você ora por ele ora por você, para que vocês sarem, porque vocês, culpados, são doentes. Toda pessoa culpada, ela é doente, e essa doença vai acarretar muitos outros problemas e muitas outras situações ruins. Então, confesse as culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo, porque aí vai haver justificação por causa da confissão, pode muito em seus efeitos. A oração do seu irmão por você vai te abençoar. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 21. Vá lá comigo em 1 Samuel capítulo 21. Às vezes as pessoas têm algum hábito assim estranho, né? Não, eu juro por Deus, né? E nós não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo tempo, por nada. Por quê? Porque a maneira que Deus quis com que nós firmássemos os nossos compromissos, os nossos votos e a nossa aliança é pela nossa palavra. Diga, minha palavra tem que ter peso. Quando você diz algo, a palavra de Deus, ela nos ensina que é tudo aquilo que sai da minha boca, anteriormente ela deveria ter sido trabalhada, esquematizada, aprontada para que ela saia para fora. Então, quando eu digo sim, na minha mente, eu tenho que dizer sim também no meu coração. Se eu dizer não em minha mente, eu tenho que dizer também não no meu coração, porque eu não posso estar em confusão, não é? Agora, existem pessoas que dizem sim na mente, não, eu tenho que fazer isso, porque essa é a vontade de Deus. Aí o coração diz assim, não vou fazer não. A mente diz assim, mas você tem que perdoar, porque perdoar é bíblico, é mandamento. Tem que perdoar, tem que... Não. Aí o coração fala, não vou perdoar não. Então, essa questão de existir uma harmonia, de você trabalhar em concordância, sim, sim, não, não.
Por quê? Porque se você não viver em concordância, você está causando o seu próprio caos. Você está trazendo transtorno para a própria vida. Se você gosta de algo e condena, se você não gosta de algo e sabe que tem que gostar, você está em automotim, você está amotinado, você está causando uma guerra interior dentro de você. Então, a necessidade de nós estarmos em concordância com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós sentimos. E se o coração não obedecer? Vou trocar de coração. Eu não vou deixar o coração meu me perverter, me destruir, correto? Vou pedir para Deus um novo coração. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou batalhar, eu vou buscar a Deus, porque se o meu coração, nele existe situações que eu sei que estão erradas, então eu preciso mudar a situação do meu coração, e não continuar numa discordância, que isso vai me conduzir e me levar à destruição. Então eu preciso estar em harmonia. Você abriu comigo em 2 Samuel 21? Segunda, eu falei primeira? Não, é segunda. 2 Samuel capítulo 21. Bom, se eu não posso fazer juramento, mas o juramento foi substituído, vamos dizer assim, pela firmeza da minha palavra. Então a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. Eu amo, eu estou com você, eu decidi isso, eu decidi. Então hoje nós vamos observar neste texto algumas questões humanas, das quais o céu ficou como espectador. Um dia, Josué fez um acordo com os gibeonitas. Vamos lá, vamos ver o versículo 21, versículo 1. 2 Samuel 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Não sei, pode ser que o primeiro ano Davi tenha pensado assim: é a crise, é porque não choveu. No segundo ano, acho que Davi deve ter pensado: tem alguma coisa estranha, isso não está me cheirando bem, mas será que é o diabo? Será que é Deus? O que será que é? No terceiro ano a coisa já ficou feia. Espera aí, 3 anos de fome? Tem algum problema aí. Aí ele resolveu orar e pedir a Deus a revelação do problema. Existem muitos cristãos que estão dentro da igreja e que vão convivendo com o problema e não atentam que aquele problema tem explicação, que aquele problema deveria ter um fim, que aquele problema teve um começo, teve uma raiz, e ele começa a se adequar com a situação. Espere um pouquinho. Aí ele olha para a palavra diz uma coisa e ele vive outra. Tá, então é porque eu tenho que consertar isso. Ele vai, conserta e não dá certo. Ele vai e tal. Aí o que ele precisa fazer? Ele fala: Deus, o que está acontecendo? Qual é a razão disso aí? É ou não é? Davi, primeiro ano, tudo bem. Segundo ano, mais ou menos. Terceiro ano, falou: não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem cheiro esquisito nisso aí. Você consegue sentir um cheiro esquisito de coisas que acontecem com você? E você começa a perceber que não é natural. Não é natural. Porque muitas vezes nós observamos as coisas com um olhar passivo, um coração passivo, um coração achando o seguinte: mas não sei, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Mas você precisa entender que o diabo também trabalha com brechas, com oportunidades, e você pode estar sofrendo um ataque inimigo, uma situação maléfica, e pode estar simplesmente concordando com aquilo. Davi olha e diz assim: espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Aí ele resolve orar a Deus. E quando Deus pede, você pede, Deus fala, não fala? Fala ou não fala? Quando você quer ouvir o que Deus tem para falar, Deus fala.
Você fala, Deus, o que está errado com a minha vida? Então espera que você vai ver, você vai ouvir. O que é que está errado com a sua vida? Porque ele fala por quê? Porque ele é Deus sobre a sua vida. Então ele fala. Aí Davi ora e diz assim, Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa da casa de Saul e da sua casa sanguinária, quer dizer, não foi só Saul, aquilo havia continuado, porque matou os gibeonitas. Não precisa sair daí não, quando você vai lá, você quer sair daí? Quer sair do texto? Vamos lá, Josué 9, mas fica aí para não demorar a achar depois, tá bom? Vamos lá em Josué 9. Você fala, pastor, pelo menos eu leio a Bíblia na igreja, né? Deixa eu ler, vamos lá ler. Né? Josué 9, vamos lá. Achou? Facinho, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Josué 9. Sucedeu que ouvindo isto... Não, vamos ver direto, vai. Vamos ver o versículo 18. Tá. Os gibeonitas, que eram parte dos heveus, ficaram com medo, porque Israel estava vindo assim, destruindo tudo. O que fizeram? Vamos fazer um esquema. Nós vamos colocar roupas velhas, pegar um pão embolorado, sapatos velhos, e vamos dizer que nós estamos muito distantes. E nós viemos pedir misericórdia. Mentira, os gibeonitas eram dali, quilômetros de distância. Aí diz assim no versículo 18: os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Os príncipes acreditaram em Josué na mentira dos gibeonitas. Versículo de número 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes poderemos tocar. Os gibeonitas disseram assim, vocês prometem, nós somos de longe, viemos de longe, promete que vocês não vão fazer nada conosco, vocês não vão tocar? Aí no horário, fizeram acordo. Josué e os príncipes disseram, não, fiquem tranquilos, nós juramos perante o Senhor que um fio de cabelo da cabeça de vocês não vão cair. Juramento. Espera um pouquinho, mas os gibeonitas estavam mentindo. Não interessa. Juramento é juramento. Não interessa se os gibeonitas estavam mentindo. Josué e os príncipes juraram, deram a palavra deles. Palavra dada, está dada. Tem que ser assim. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Diga mais alto. Tá. Fizeram um acordo. Agora vá comigo em Deuteronômio 7. Volta aí. Deuteronômio capítulo 7. Vamos lá. Olha o que está escrito. A proibição de Deus de fazer aliança com o povo da terra. Presta atenção. Deuteronômio 7:1, abriu? Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente não farás com elas, nem terás. Então lembra dessas duas questões, não fazer aliança e não ter piedade delas. Tá. Esse mandamento Josué conhecia. Só que os gibeonitas disseram que não faziam parte daquelas 7 nações, que eram distantes. Enganados fizeram acordo, mas agora acordo feito está feito. Dá para você entender? Havia uma proibição: não faça aliança com os povos da terra. Eles estão na mão de vocês para serem destruídos. Mas Josué e os príncipes, enganados pela mentira dos gibeonitas, fizeram acordo com os gibeonitas. Acordo feito, está feito. Diga amém. Vá comigo em Números capítulo 30. Volta aí um pouquinho. Números capítulo 30. Olha aqui qual é a questão. A lei acerca dos votos. Números 30, versículo 1 e 2.
E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, sim, sim, não, não. Hoje, você não faz voto com o seu irmão, você não jura para o seu irmão, você dá a sua palavra. Você diz, é assim, é daquele jeito, é ou não é? Aí diz assim, olha, com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca. Se a sua palavra não tem peso, a de Deus não tem para você. A palavra de Deus só tem peso na sua vida, só tem poder para te abençoar, se a sua própria tem poder de cumprir. É assim que funciona. Diga glória a Deus. A minha palavra e a sua palavra precisa funcionar. Nós temos que ser funcionais naquilo que nós dizemos. A sua palavra tem que ter peso. Tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ter uma conduta aprovada, comprometida com aquilo que você diz. Essa é a bênção do Senhor. Volta comigo agora em 2 Samuel 21. Vamos lá. Agora você pode entender um pouco melhor, é verdade ou não é? Presta atenção. Uma fome de 3 anos. Davi chega e pergunta e diz assim, Senhor, por que está acontecendo essa fome? Por quê? Porque a casa de Saul, aquela sanguinária, feriu os gibeonitas, que em Josué capítulo 9, eles enganaram Josué e os príncipes, mas Josué deu a palavra diante de mim, que não irias tocar, e eles viraram rachadores de lenha e servos do templo, e não podiam ser tocados. Aí o que acontece? Saul, com zelo, engole o próprio camelo e com o mosquito do outro. Você já viu isso aí? Tem gente que ele engole o próprio camelo e coa o mosquito do outro. Saul, no zelo, os feriu e os matou. Então a fome é uma consequência de um juramento que foi maculado, que foi tocado. Não jureis nem pelo céu nem pela terra, mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Diga amém. Como anda as suas obrigações? Nós somos seres humanos e contraímos obrigações, correto? Temos obrigações sociais, temos obrigações emocionais e temos obrigações espirituais. As nossas obrigações espirituais são com Deus, com a igreja, com o reino. As nossas obrigações emocionais são com a nossa família e as nossas obrigações sociais são com as demais pessoas. Como é que está indo as suas obrigações? Bom, 2 Samuel capítulo 21. A fome era porque matou os gibeonitas. Bom, versículo 2. Então o rei chamou aos gibeonitas e lhes falou para os gibeonitas. Não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Diga comigo, zelo. Zelo de Saul para com a casa de Israel, porque Deus disse que não poderia ter aliança. Que tipo de zelo é esse? Zelo que mesmo sabendo que havia o juramento, mesmo assim ele tocou. Vamos olhar um pouquinho de perto assim, o zelo de Saul. Ele era um homem zeloso? Não, meu irmão. Ele não tinha zelo nenhum. Saul fazia o que convinha a ele. Saul, você não podia acreditar na palavra dele. Um dia, ele dizia assim para Davi: meu filho, meu amigo, o que eu estou fazendo? Estou com inveja de você. Por que eu estou fazendo isso? No outro dia, eu quero matar esse moço, quero destruir a vida dele. Ele era totalmente volátil, totalmente moldável, segundo aos seus sentimentos. E aí o diabo entrava e saía quando queria. Quando você tem firmeza nos seus compromissos, você está resistindo Satanás.
Quais são as maneiras das quais nós resistimos o diabo? Quando nós cumprimos aquilo que tem que ser feito, custando o que custar. Quem diz que Saul era zeloso? Não, era nada. Quer ver comigo? 1 Samuel 20. Vamos ver, espera aí um pouquinho. 1 Samuel 15, vamos lá. Deus fala para ele: você vai matar os amalequitas, tá? Você não vai deixar nada vivo, tá bom? Tá bom. Destrói totalmente, tá bom? Tá bom. Versículo 8. Faz direitinho, tá bom? Tá bom. Tá bom nada. Zelo. Você olha aqui um homem que não tem palavra, um homem que não sabe obedecer, um homem que não tem juramento. São coisas que são intimamente ligadas. Toda pessoa que não sabe obedecer não tem palavra. Presta atenção. É muito fácil você conhecer o ser humano. O cristão não consegue obedecer a Deus, casca fora dele. Ele não vai ser fiel a você. Ele não consegue obedecer a Deus, que ele teme, que ele tem que temer. Deus, que é o Todo-Poderoso, você acha que ele vai cumprir alguma coisa que ele disser a você? Você acha que ele vai ser fiel em algum tempo, em alguma hora, em algum momento? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. É muito fácil você olhar e analisar uma situação e interpretá-la. A questão é, este homem, ele não valorizava juramento de Josué, juramento dos príncipes. Ele estava interessado no que ele queria no momento. As pessoas que não têm peso na palavra, que não se adequam ao seu compromisso, seja ele social, espiritual e emocional, é assim. Se ela está passando por um vale, por uma situação difícil, ela tem vontade de praguejar e murmurar. A Bíblia fala: não murmure. Eu não quero nem saber o que a Bíblia fala. Eu vou murmurar mesmo, eu vou reclamar, eu vou falar porque Deus não está olhando para mim. Ele não está nem aí. Por quê? Porque se a palavra dela não tem peso, você acha que a palavra de Deus vai ter algum peso? Vai ter alguma soma, algum acréscimo, alguma situação? Não vai. Josué firmou o compromisso com os gibeonitas. Só que Saul não estava nem aí. Saul queria saber o que ele estava sentindo no momento. Era aquilo que ele queria naquela hora. Era a adequação que ele queria. Assim como os amalequitas. Ele viu o melhor dos amalequitas, os gados, os cordeiros, e o príncipe Agag. Ele falou: eu não vou matar esse homem não, e eu vou segurar as coisas boas. A ordem de Deus foi única. Só que ele não sabia obedecer. Saber obedecer. Como é que a gente aprende a obedecer? Versículo 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas. 1 Samuel 15, 9. Das vacas, as da segunda ordem, aos cordeiros e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. O cavalinho manco mata. O cavalinho bom, esse não, dá dó de matar, hein? A ovelhinha doente, tudo cheio de pereba, mata. A ovelhinha boa, não, essa daí deixa. Samuel chega e fala: escuta, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Ele diz: não, sabe o que é? É o seguinte, a gente viu assim, sabe que Deus gosta do sacrifício bom. A gente viu assim uns animais, umas coisas boas, a gente deixou vivo. Ah é? Deixamos vivo, mas é para Deus, viu? É para Deus, não é para... Tudo bem que nós vamos pegar uma beira, mas é para Deus. É para Deus. Aquilo que Deus quer, Deus não precisa que ninguém diga para você o que Ele quer. Ele mesmo diz para você: eu quero que você viva assim, eu quero que você faça assim, eu quero que as coisas sejam acomodadas dessa maneira. E a Bíblia diz assim no versículo de número 23, 22. Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Você sabe o que mais agrada a Deus a sua vida? Olha para o seu irmão e fala assim: que você o obedeça. Não há mais nada que agrade a Deus que a sua obediência. Nada.
Às vezes você fica, eu vou para a Índia, eu vou para a África. O Senhor fala, filho, me obedeça, você vai estar me agradando tanto que você nem imagina. Eu vou fazer missão lá na Índia, lá, faz a missão, salva a tua vida, salva a sua alma dos enganos, salva a sua vida dos engodos, me obedeça, você vai estar fazendo a maior obra, salvando a pessoa mais importante da face da terra, você, salvando do quê? Da peste, da praga, da morte, da destruição. Obedeça a Deus. Era isso que Deus queria. Então Saul explica para ele o seguinte: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Um crente rebelde e um feiticeiro está na mesma estatura. Entendeu? Coloca um feiticeiro daqueles bons, se tem feiticeiro bom, um bom, né? Feiticeiro. Dizem os feiticeiros que os feiticeiros mais bons é aqueles que trabalham com parte do corpo, cabelos, tipo de coisa. Pega um feiticeiro bom e pega um crente rebelde, mesma estatura. Porfiar. Pega o maior idólatra, mas aquele idólatra assim, ó, e pega o crente que porfia, que fica discutindo. Sabe o que é, Senhor? Que eu não concordo muito, eu não aceito. O idólatra e o porfiador estão na mesma estatura. Pergunta para o seu irmão, você porfia? Porfiar é ficar, o que é porfiar? Ficar discutindo. E, não, porque eu não concordo, porque não é assim, porque não é. Volta comigo em 2 Samuel 21. Que zelo era esse de Saul? Zelo? Saul não sabia obedecer. Saul não sabia o que era uma promessa dada a alguém. Não sabia o que era um voto, não sabia o que era um compromisso. A Bíblia diz assim em 2 Samuel 21, é tão complicado falar em compromisso nos dias de hoje, não é? Se eu estivesse pregando essa mensagem, vamos lá, há 80 anos atrás, 90 anos atrás, que um fio de barba era mais que um papel assinado, era diferente ou não era? Antigamente as pessoas não precisavam assinar papéis. Era a palavra dele. Se o homem dissesse, ó, tal dia eu vou vir aqui e vou acertar com você. Era tal dia e tal hora. Não tinha esse negócio. Não tinha. Agora, falar de juramento, de compromisso, de sim, sim, não, não. Em 2014 é complicado. Fala assim, teu irmão, é complicado. Porque o ser humano quer uma coisa, mas pensa outra e faz outra totalmente complicada. Totalmente diferente. Ele quer uma coisa, ele gosta de outra e faz outra. Aí você fala, que negócio é esse aí? Está muito bagunçada a situação. Versículo de número 3. 2 Samuel, capítulo 21. Voltou lá comigo? Disse, pois, Davi aos gibeonitas: o que vocês querem que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Diga, aleluia. Gibeonitas, povo estranho, abençoando Israel. Olha o que é a visão de um homem de Deus. Olha o que é a visão de uma pessoa espiritual. Ali não era o chefe de Israel. Ali não era o rei de Israel. Ali não era aquele que mandava o Davi dos salmos, da profecia, o eleito do Senhor. Era o rei de uma nação amaldiçoada. Deu para entender? Que se os gibeonitas, que eram dos heveus, um povo que não era de Israel, se eles não abençoassem Israel, Israel continuaria amaldiçoada. E Deus, ali olhando, ó, vamos ver agora o que você vai fazer. Às vezes nós criamos atalhos. Seu problema está com o seu irmão. Você passa pelo seu irmão e diz, aí, senhor, você não vai me abençoar não, que a coisa está feia. Espera aí, você pulou um degrau. Você está com a perna muito grande, pulou um degrau. Teu negocinho é acertar com o teu irmão. Acerta ali com o teu irmão, ó, depois você vem falar comigo, né? Davi não foi fazer atalho, não, meu irmão. Ele foi falar com Deus. Deus mostrou a causa. A questão é os gibeonitas.
Se você não acertar com ele, não adianta vir pedir chuva, não adianta vir pedir fartura, não adianta vir pedir bênção. Você tem que acertar com ele. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Orai uns pelos outros. A questão é essa. Muitas vezes nós estamos diante de Deus e nós queremos a bênção de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus, sendo que os nossos relacionamentos humanos estão falidos, caóticos, amargurados, estão definhantes. E aí? Eu vou falar com Deus, Deus fala, vai acertar com os gibeonitas. Ah, gibeonita, um povo que não é povo, um povo que enganou Josué, virou rachador de lenha e tirador de água, um povo que foi dizimado por Saul. Esse povo eu vou ter que ir lá, aos crentes da atualidade, me humilhar. Eu sou rei de Israel, eu sou um crente abençoado, eu tenho dinheiro, eu tenho dom, eu tenho talento, eu sou uma pessoa. Vai lá, sabe aquele irmãozinho que você não dá nada para ele, que você acha ele que é uma unha encravada no corpo de Cristo? É aquele lá que você vai ter que receber a bênção dele. A hora que ele te abençoar, que ele te liberar, a hora que ele te perdoar, está feito, do nada, nada. Se não tem negócio, não tem. Essa é a situação. Nós criamos atalhos e achamos que podemos deixar para trás feridos, machucados, pessoas que nós mutilamos, e aí nós vamos nos apresentar diante do trono de Deus, e vai dizer assim o Senhor, não, está tudo bem, passa a régua, está certo, você é bom, você canta bem, você prega bem, você evangeliza, você tem dom, não, está correto, tá certo. Jaiada aí, limpa aí a barra dele aí, que a coisa está boa. Não, Davi, o que é isso, meu filho? Esses gibeonitas, quem são esses gibeonitas? Gibeonita não é ninguém, você não, tirei de trás da malhada, você é rei de Israel, Israel é o meu povo escolhido. Não interessa. Não interessa. A questão é, os nossos concertos, acertos, pactos, os nossos votos, a nossa palavra, os nossos acordos humanos, aquilo que nós devemos ao ser humano. A Bíblia diz, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Você deve fidelidade para um. Tem crente que é o maior devedor do planeta. Ele deve fidelidade para um, amor para o outro, confiança para o outro, alegria para o outro. Ele vai devendo. Onde ele vai passando, ele vai fazendo uma situação avassaladora. E aí ele chega diante de Deus e fala, não sei, parece que o céu é de bronze, parece que a minha oração não chega, sabe, eu não estou sentindo aquela coisa, porque tem outra coisa aí no meio. Davi vai falar com Deus e Deus fala com ele, vai acertar a questão com os gibeonitas, você não tem que vir falar comigo não, vai acertar com eles. E Davi foi lá, chegou para ele e falou assim, não, mas vamos salientar primeiro que foi um ano de fome. Não estou bem, a situação está ficando ruim. Acho que é normal, né? Acho que é normal, sei lá. Segundo ano, fome. O que será que está acontecendo? Mas estou fazendo tudo direitinho. Ué, tudo que Deus pede eu estou fazendo. Será que não tem nada escondido? Mas se está escondido, está escondido. Mas Deus revela o oculto, diz Daniel. Só no 3º ano. Tem gente que passa fome 3 anos para depois acordar. Incrível. Tem gente que ele não acorda enquanto a casa não cai em cima da cabeça dele. Ele vê e fala, tinha rachadura, eu não vi. Você precisa olhar e analisar. E sinceramente olhar para Deus e dizer, Senhor, o que eu estou errando? O que está errado? Quais são os meus erros para com o meu próximo? Se a tua palavra diz que para com o meu próximo tem que ser sim, sim, não, não, que se exceder a isso é do maligno, se eu não cumpri-la, se eu não firmá-la, ou se eu disser talvez, quem sabe, porventura, entretanto, ou se eu não confessar a minha culpa para o meu irmão, eu continuarei doente. E se eu não receber a oração do meu irmão de absolvição, eu continuarei em maldição. E aí, como é que faz?
Davi chega para o gibeonita. Nós temos a mania, eu digo nós, o ser humano, de colocar pessoas enfileiradas em posição. Essa aqui é melhor, essa aqui é mais ou menos, essa aqui é pior, essa aqui eu posso até deixar de lado, desprezar, mas essa aqui não, essa aqui não. Quem disse que Davi iria precisar da bênção dos gibeonitas para livrar-se da fome? Quem disse? Quem sabe o irmãozinho que você deixou lá atrás está engasgado com você? Esse negócio é um problema, né? Um problema. Eu lembrei de um texto aqui, pode ficar aí, viu? Eu vou sair, você fica. Em Tiago. Não precisa abrir, não. Falando sobre os maus ricos, Tiago diz assim: o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Diga comigo assim: os meus atos que eu faço contra o próximo, clama. Então, quando você presta um culto, você faz o quê? Você presta um culto, então sobe aquele incenso, aquele aroma suave. Quando você faz uma boa obra, quando você ajuda alguém, o cheiro gostoso diante das narinas do Senhor. Mas e quando você faz algo mal para o seu irmão, para o seu próximo? Sobe também o cheiro daquela obra. Aí ele continua dizendo assim: isso aqui é bravo. Ó, irmão, eu tenho medo disso aqui, de alguém que está sofrendo orar porque você está fazendo ele sofrer. Não, você queira tudo, qualquer coisa, menos isso aqui. Deus, mas Ele levanta em defesa de gente pequena, gente que não tem quem defende Ele. Deus, meu irmão, eu não sei se você conhece Deus, mas Deus se posiciona de uma maneira clara e explícita. Você já imaginou alguém diante de Deus orando, dizendo assim: Senhor, eu estou angustiado, eu estou triste, meu coração está ferido, eu estou partido por dentro, Senhor, aquele irmão me fez mal, aquela pessoa, meu irmão, misericórdia. Agora você pode falar misericórdia. Misericórdia. O texto de Tiago 5 diz assim: e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor. Quando a Bíblia fala Senhor dos exércitos, sai de barra. Fala de guerra, da prontidão de Deus de entrar em defesa. Tiago reflete dos patrões ricos, mal pagadores, que aqueles que foram prejudicados oram ao Senhor dizendo: Senhor, nós não recebemos o nosso jornal, o nosso salário do dia. Você já imaginou alguém chegar e orar contra a sua vida ao Senhor, dizendo: Deus, estou machucado, estou ferido, estou sendo desprezado? Mas oração que seja pautada na verdade, né? Porque já entendeu, né? Eu volto em 2 Samuel 21. Não deixa ninguém orar com dores, com sofrimento, porque você tem causado essas orações, não. Não permita isso na sua vida, não faça isso. É problema. É problema para você. 3 anos de fome, porque os gibeonitas estavam sofrendo, porque Saul os havia dizimado. Gibeonitas não eram, você viu o texto aqui, eles não eram de Israel. Não interessa, Deus é Deus de todos. Esse aqui é crente, eu não vou fazer mal para ele, mas aquele ali é ímpio, eu vou fazer. Faz para você ver. Faz. Deus é Deus de todos, Ele é juiz, Ele é justiça. A Bíblia diz em Gálatas: o que o homem semeia, ele colhe. É a lei da semeadura. O que aconteceu? Saul não respeitou o juramento feito por Josué. Continuamos, versículo de número 4. Esse 3 aqui é demais, né? O que vocês querem para abençoar? Você já chegou para uma pessoa que você fez mal dizendo assim: o que você quer de mim para me abençoar? Me abençoa. Me abençoa. A necessidade, você que feriu, que machucou alguém,
Você que faz mal para alguém, você olhar para ela e dizer assim: eu preciso da sua bênção, me abençoa. Estou arrependido, eu quero ser abençoado por você. E a Bíblia diz no versículo 4: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro que temos questão com Saul, com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Às vezes nós achamos que tudo se paga com algum penhor, não é? Você fere alguém, vai lá e compra um presente para ele. Você machuca alguém e você vai lá e arruma uma situação para ficar bem com essa pessoa. Não pode. Isso é proibido na Bíblia. Palavras têm que ser ditas, palavras têm que ser nomeadas, situações devem ser confessadas e perdão tem que ser pedido. Não pode substituir ofensa por prata e ouro. As coisas têm que ser ditas e faladas. Não pode ir lá comprar um presente em nome, chamar para jantar em nome de sua ofensa. É necessário que você confesse a sua culpa ao seu irmão e vocês orem juntos para que vocês possam ser curados, porque enfermidades são colocadas, são levantadas em nome de problemas de comunhão. Eles disseram: nós não queremos ser pagos, não. Nós queremos o que a palavra diz. Em Números, olho por olho, dente por dente. Não é isso que a palavra diz? Êxodo 21, olho por olho, dente por dente. Continuando. E disseram o rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, que foi Saul. De seus filhos se nos deem 7 homens. Eles escolheram 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. 7 homens da descendência de Saul precisavam ser enforcados. Esse negócio de enforcamento em Israel é um problema sério, né? A Bíblia diz assim que todo enforcado diante do Senhor não podia ficar um dia na forca. Ele tinha que ser tirado porque é maldição. Toda pessoa maldita era enforcada. Então toda pessoa amaldiçoada não podia ficar mais que um dia na forca. Ele já tinha que ser enterrado. Bom, vocês querem enforcar ele? Queremos enforcar para dizer para a maldição ser tirada. Tá bom, vamos lá. Versículo 7. Você lembra de uma aliança? Quem se lembra de uma aliança que Davi fez com Jonatas? Um dia Jonatas conversando com Davi, dizendo: Davi, você vai ser maior em Israel. Eu queria te pedir uma coisa. Quando você for maior, não desarraiga a minha descendência, não. Deixa a minha descendência intacta. Davi disse assim: eu juro que sua descendência, que eu não toco nela. Juramento, e agora, hein? 7. Eu vou arrumar 7 e vou ter que salvar um. Quem é que ele tinha que salvar? O filho de Jonatas, vivo. Aquele que era problema nos pés. Ele diz assim: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Diga assim comigo: honrar. Davi disse: Mefibosete eu não entrego, porque eu fiz uma aliança com seu pai. Davi era um homem de palavra, e ele honrou o juramento que ele fez com Jonatas. Deus quer que você seja alguém de palavra, alguém que diz algo, e você, antes de dizer, por isso que tem que pensar antes de falar, por isso que não pode falar precipitadamente, não é? Lá na hora do casamento, você falou que era na saúde, você falou que era na doença, não pensou que doença é bravo, o negócio é bravo. Na saúde, você falou que era na doença, você falou que era na riqueza, aleluia, na pobreza, misericórdia. Você falou que era na felicidade,
aleluia. Mas você falou também que era as palavras que nenhum gosta, né? Desventura. Esses dias alguém chegou e falou para mim: muda essa palavra, desventura, a gente enrosca na hora que fala. O que é desventura? Infelicidade, tristeza, emburramento, crise conjugal. Você falou lá, na felicidade, aleluia, mas na desventura, você deu a sua palavra diante do altar, diante de Deus, então tem que fazer valer. Por quê? Porque se você não for fiel à sua palavra, não tem como você buscar a fidelidade da palavra de Deus. Não é fácil cumprir aliança, não é fácil cumprir voto, não é fácil cumprir juramento, não é fácil cumprir o que se promete, mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque existe uma listagem que impera diante de Deus. Os abençoados. Não tem nesta listagem quem não tem palavra. Existe uma listagem diante de Deus, os abençoados. E nessa listagem não existe nome de quem não tem palavra. Ele cai numa inexistência diante de Deus. Quem não tem palavra, Deus não leva a sério sua oração, sua situação. Ele pode estar na má sorte, pode estar o que for, não leva a sério. Sua oração cai por terra. Por quê? Porque para Deus a palavra dele tem valia, para o próximo não. Então não. E aí, como é que faz? Para Deus Ele quer que tenha valia, que Deus considere, que Deus leve a sério o que Ele diz, que Ele está sofrendo, que Ele precisa de bênção. Mas para o irmão Ele não tem palavra. Ele não tem firmeza, Ele não tem constância na sua vida. Tem uns bichinhos de criança que cada hora adquire uma forma. Tem crente que também parece isso. Cada hora ele está numa forma. Uma hora ele está de pomba, pacífica. Outra hora ele está de gavião. Outra hora ele está de urubu. Assim ele vai. E aí, como é que faz? Nós temos que ter uma forma diante de Deus. Uma postura diante do Senhor. É assim e é para valer. Porque senão o diabo vai brincar com você. Antigamente falava Bétia, mas hoje, sei lá, mais chique, como é que é aquele? Golfe. Se você é mais chique, o diabo pode brincar de golfe. Se for mais assim, Bétia tá bom. Agora a questão vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Por quê? Firmeza, constância. Eu penso, isso vai ser assim, não vai ser de outro jeito não. Eu falei isso, então vai ser assim. Agora, você dá a sua palavra aqui, se compromete aqui, amanhã aparece uma outra coisa, você já desvia. Amanhã outra coisa, você desvia. Você acha que Deus vai te levar a sério? Me desculpa, não tem como. Não tem jeito. Você entende, né? Não tem jeito, né? Você consegue entender? Não tem jeito. Cada hora você está de um jeito. Você não tem firmeza no que você quer, firmeza no que você diz, firmeza com as alianças que você fez. E aí, como é que Deus vai ter firmeza com você? Como é que você vai ter firmeza com alguma coisa diante de Deus? Não dá, não tem jeito. Só que, você sabe quando é que Saul feriu os gibeonitas? Sabe? Você sabe quando é que aqui, Davi já estava no trono, Davi estava no trono. Davi tinha alguma coisa a ver com isso? Com Saul? Não. Totalmente diferente. Davi um, Saul outro. Mas ele estava no lugar do quem tinha. Mas quando Saul fez, era líder de Israel. Israel estava sofrendo por causa da liderança. Por quê? Porque ele tinha feito. Então, agora Davi tinha que assumir o problema. Essa é a questão. Mas você sabe quando é que Saul feriu os gibeonitas? Eu também não sei. Porque não está escrito. Não vou inventar aqui a data ou a época, porque para que inventar? Eu não sei, você não sabe. Só que não foi Davi e já fazia, então por que demorou para vir a fome? Eu não sei também.
Eu sei que Deus faz as coisas quando Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Às vezes a colheita que você está plantando hoje, o ano que vem você fala, oba, ainda não veio, posso continuar plantando. No ano que vem você fala, não está vindo colheita. Aí você já fez, passa 5 anos, você fala assim, tudo bem, não é que o Senhor, não estou zombando da palavra, nada disso não, mas sabe o que eu plantei? Eu não colhi. Acho que Deus tem tanta colheita para fazer, acho que Ele esqueceu da minha, eu que não vou lembrar. Colheita vem na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Às vezes você vai colher um erro que você fez depois de 5, 6 anos. Aí sei lá, tá certinho, teu reloginho, tudo redondinho. Vem a crise. Falou, pera um pouquinho, estou certinho, nunca tive tão crente igual estou agora, hein? Nunca tive tão bem igual estou agora. Voltei a falar em línguas, aleluia. Estou crente de verdade, mas o que é agora, Senhor? Rebobina a fita. A colheita é na hora que Deus quer, igual plantação. Cada época tem planta que você planta que depois de 5, 6 anos que vai dar fruto. Então a situação demorou. Não foi na época de Saul, foi depois de Davi, foi que Davi estava no trono. E aí, como é que faz? Porque tem crente que fica contentão, hein? Você vê o olho dele contente, porque ele não está levando nada do que ele plantou, mas ele fica num contentamento. Ele fica contente, fala, estou plantando, plantei, não veio nada para o meu lado, a coisa está boa. Calma, filho, esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência. Espere com paciência. Porque de Deus não se zomba. Gálatas. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo. Então, já que você tem que plantar, plante algo bom. Para que você goste da sua colheita. Para que você queira colher algo bom. Mas eu posso plantar o que é ruim? Estou em posição boa, Você sabe que condição é um problema, né, irmão? Condição é um problema. O ser humano, ele acha que porque ele tem condições, sei lá, não sei, dinheiro, talento, inteligência, cada um se banca numa coisa. Ele acha que pode pecar, que pode errar, porque ele tem condição. Mas ele esquece que o mesmo Deus que deu a condição, também pode. Pode? Pode ou não pode? Então fala, pode? Pode tirar a condição. O que você vê em Davi? O posicionamento de alguém que cumpre o que diz. Eu fiz aliança com Jonatas, Mefibosete é neto de Saul, mas é salvo. Diga glória a Deus. Versículo de número 8. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha da Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, outro, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolalita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício é um estofo de pelo de cabra, e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até o dia em que a água desceu do céu, e caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. A mãe de 2 destes moços não quis que esses moços fossem enterrados. Eu não sei, irmãos, uma coisa interessante, a gente não pode querer inventar conversa, tá? Nós temos que falar aquilo que tem na Bíblia. Inventar conversa, eu não posso inventar aqui. E nem você também. Tem gente que quer saber tanto, e o que precisa saber não sabe. Presta atenção. A ordem era enterrar no mesmo dia. A questão tinham que ter chegado nela e falar assim, por favor, a Bíblia manda, a palavra manda, a coisa manda enterrar no mesmo dia. Vamos saindo daí, uma mulher só.
Não enterraram os moços, o cara ficou vigiando os moços ali. Os 2 filhos dela. De dia e de noite, não deixou enterrar. E eu não sei se ela quis que Israel soubesse, olha, o que esses coitados têm a ver com o erro de Saul? Não sei a intenção disso aí, também não quero saber. Eu não quero saber a intenção dela, eu só quero saber o que ela fez. O que ela fez? Ela não deixou enterrar os moços e ficou preservando o corpo dos filhos. Dolorida, magoada, ferida, chateada. Agora eu quero falar da coisa boa que essa mulher fez. Que coisa boa? Você vê alguma coisa boa aqui? Tá, não devia ter deixado enterrar, devia. Você olha nessa mulher e você vê dela um compromisso com aquilo que ela sentia. Um compromisso com a dor dela. Um compromisso com o sentimento dela. Ela havia perdido seus 2 filhos. E ela estava triste, ela estava abatida e ela estava sofrendo. E ela não deixou enterrar os seus filhos. De dia e de noite, ela vigiava os corpos, não deixava as aves comerem nada. Ficou vigiando os 2 filhos. E não foi por pouco tempo, não. Durou isso meses. Por quê? Ela tinha o motivo dela. Uma pessoa fiel a um motivo. E a nossa fidelidade com respeito a essa palavra? O que você vê aqui? Você vê um antigo rei não honrando o juramento de um patriarca, Josué. Saul não honrando. Você vê Davi buscando de Deus a causa e a razão, que foi a falta da honra de Saul, mexendo com os gibeonitas. Você vê Davi honrando o pacto com Jonatas. E você vê uma mulher fiel a um motivo, a uma razão, a uma dor, a um sofrimento, compromissada com aquilo que ela sentia. E quando Davi ficou sabendo, você acha que Davi ficou com raiva dela, zangado e quis bancar uma de rei? Não. Davi teve misericórdia dela e fez algo por ela. A questão é, neste texto, você vê uma decadência em um país, em uma nação, por conta de um homem que não valorizava a palavra, pacto, voto, aliança. Mas depois você olha e vê um homem consertando coisas, e você vê uma mulher fiel a um motivo, a uma dor. O que você olha? Qual a discrepância que você vê nessa situação? Como nós temos sido infiéis aos nossos planos, aos nossos projetos, aos nossos sonhos, infiéis àquilo que nós temos visto, àquilo que nós temos vivido. Se você fosse mais firme, mais convicto, você não estaria na dispensação de onde você está. Você estaria muito mais longe, teria alcançado muito mais, estaria muito mais crente, muito mais humano, muito mais abençoado. Por quê? Se nós fôssemos fiéis ao juramento, fiéis à aliança, à palavra dada como Davi, e fiéis como essa mulher que foi fiel a um motivo próprio. Meses guardando os corpos dos filhos. Você tem sido fiel aos seus sonhos? Você tem sido fiel à sua história? Os meninos estavam mortos, mas não interessava, para ela não. A fidelidade dela era para com ela mesma, a dor, a angústia dela, ao motivo dela. Os meninos foram enforcados como malditos, mas enterrados como príncipes. Sabe onde é que eles foram enterrados e com quem foram enterrados? Junto com Jonatas e com Saul. Davi fez buscar em Jabes Gileade o corpo, os ossos de Saul e de Jonatas, e trouxe e enterrou junto com aqueles moços, mortos como malditos, enterrados como reis. Por quê? Porque uma mãe
mesmo depois dos filhos mortos, foi fiel ao seu motivo de mãe, ao que sentia. A coisa está boa, você é fiel. A coisa está ruim, você é a primeira a abandonar o barco. Aí você pede para Deus continuar. Deus não fica onde você não está. A coisa está boa, você está com as mãos. A coisa fica ruim, você tira as mãos. Deus tira também. Seja fiel à sua motivação. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel ao talento que Deus te deu. Seja fiel à sua inteligência. Seja fiel aos propósitos. Seja fiel aos projetos. Seja fiel. Fiel como Davi às alianças humanas. E fiel com você mesmo. Com os seus projetos. Com os seus objetivos. Você não percebe que você é muito fraco diante das adversidades que vêm tirar você do teu propósito? O diabo diz uma coisa, você acredita. A circunstância diz outra, você vai. E o que Deus diz não importa. O que Deus falou não interessa. O que Deus planejou não pesa. Você vê neste texto uma maldição vinda por falta de honra de um homem. Mas você também vê neste texto uma bênção vinda por causa da honra de um homem. E a restauração da história de dois homens por causa do amor de uma mãe. Não é porque você está lá com o defunto, está com a coisa ruim, está com a coisa acabada, que você vai abandonar, que você vai tirar as mãos, que você vai desistir. Então não era de Deus. Então não foi Deus que te deu. Quem é que estava enganado? Porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que diga e não aconteça. Em Deus não tem equívoco. Teu casamento está ruim, está pior. Então não foi Deus que te casou, não. A aliança não foi feita diante de Deus, não. Quem foi? Era o diabo que estava ali. Mas está difícil, está ruim, é o monstro. Eu nunca vi gente casar com monstro. Monstro casa com monstro. Aguenta, meu irmão. Aguenta. Aliança, voto. Aguenta. Você tem que ter palavra. Você tem que ter conduta. Você tem que ter moral. Por quê? Porque Jesus olhou e disse assim: gente, vocês veem bem para ser crente. Cuidado, porque vocês vão querer edificar uma coisa e não dar conta, vocês vão passar vergonha. Cuidado. Por quê? Porque ser cristão, meu filho, não é fácil, não. Primeira coisa que o Espírito Santo trabalha no cidadão é a honra dele, é o caráter dele. Crente tem que ter caráter. É sim, sim, não, não. Tem que ter palavra. Mas o meu coração, vai na conversa do teu coração, que o teu coração vai te levar para o inferno. Mas o meu coração, mas o meu prazer, mas o meu gosto. Mas então não serve para ser crente, tem que ser prostituta, tem que ser adulto, tem que ser o quê? Porque ser cristão é ser fiel a princípios, é ser fiel a ordenanças. Isso é ser filho de Deus. Isso é estar comprometido com Deus. Você fez uma aliança com o ser humano, está aliançado, está votado, não tem como tirar a palavra. Você tem uma aliança com a sua motivação, você tem uma aliança com os sonhos de Deus, é até o fim, meu irmão, vai até o fim. Até o final. Os meninos estavam ali mortos e aquela mulher estava ali. Os motivos dela, eu não sei. Eu sei que ela estava dolorida, ela estava indignada e ela queria que algo acontecesse, e algo aconteceu. Davi ficou sabendo e disse: vai lá pegar os corpos do menino. Vai lá, pega o corpo de Saul e de Jônatas, vamos enterrar junto. Enterro de rei, meu irmão. A Bíblia diz assim, versículo 11: e foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais os furtaram da rua de Batsaã,
onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram Saul em Gilboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Diga glória a Deus. Mortos como malditos, enterrados como reis. Por quê? Porque uma mãe ficou velando quase 6 meses os corpos dele. Que não aceitava que os filhos fossem enterrados como malditos. Você vê nessa história pessoas de princípio que tiram maldição de palavra, pessoas que são fiéis aos seus motivos, às suas razões. Você está ali, abençoado, fiel. De repente acontece uma coisa, alguém te diz uma coisa contrária, você já passa de a prazer. Eu não sou mesmo abençoado mesmo, não. Aí você começa a trazer na memória o tempo de rejeição, quem te abandonou, o tempo de sofrimento. Espera um pouquinho. Seja fiel às motivações que Deus te deu. Quais são as motivações que Deus te deu para vencer? Você é meu filho, eu te gerei, eu te tenho abençoado. O seu nome está escrito no livro da vida, entre vários heróis da fé. Existe uma nuvem de testemunha que está olhando para você. E aí você age como se não fosse nada e ninguém. Seja fiel àquilo que você tem dentro de você. Aí vem um te abandona, vem outro te rejeita, aí te faz se sentir rejeitado. Peraí, uma coisa é você me rejeitar, outra coisa é eu me sentir rejeitado. Diga, Deus me ama. Eu só preciso ser um pouquinho mais fiel. É ou não é? Diz, eu só preciso ser um pouquinho mais fiel. Fiel com os sonhos de Deus, com os projetos de Deus, fiel com as pessoas que te rodeiam, para Deus olhar para você e dizer, olha que bonito meu filho, minha filha. Fiel, casou, está casado. Estou casado, falei, vou cumprir. Me comprometi aqui, me aliancei, está feito. Disse lá no batismo que a minha vida é de Jesus e não do diabo. Acabou. Fiel. Onde não há fidelidade, há buraco, espaço para maldição. Aí quer tirar a maldição. Ou faz uma oração para mim, faz outra oração para mim. Não, quer ser abençoado? Vai lá no irmãozinho que está enroscado com você, ou me abençoa. Vai lá, confessa a culpa para que sare, acerta as contas. Acerta com Deus as contas, faz tudo direitinho. Você vai ver que não precisa de malabarismo, não precisa de nada estrondoso para ser abençoado. É só você cumprir aquilo que deve cumprir. O céu está esperando para liberar chuva. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai, quis, e fizeram tudo o que ordenara. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. Quietou o coração de Deus. Vocês resolvem aí e depois vocês vêm falar comigo aí, né? Tá, com amargura desse, conserta, vai consertando aí, conserta tudo. Aí depois vocês vêm aí falar comigo, tá tudo certo. Comigo tá tudo certo. O problema é entre vocês aí, né? Diga, eu devo ser fiel com os meus compromissos humanos e comigo mesmo. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Deus é fiel todos os dias. Todos os dias Deus tem revelado a fidelidade dele sobre a sua vida. Nesta noite Ele tem um chamado para você. Ele diz assim para você: saia dessa caverna, saia dessa situação caótica, saia dessa depressão, saia dessa angústia, saia dessa situação intermediária, saia disso tudo e vem para a fidelidade. Vem para a fidelidade. Restaura a sua fidelidade com pessoas das quais você interrompeu, você quebrou a sua fidelidade. Lembra da aliança que você fez com algumas pessoas, por exemplo, no dia em que você se casou?
Você não estava ali para vestir um terno, você não estava ali para vestir um lindo vestido de noiva branco. Você estava ali para firmar uma aliança com Deus. Houve percalços nessa trajetória? Houve. Mas a aliança ainda está diante de Deus. Fala com o Senhor agora. Se for preciso, renove a aliança com essa pessoa. Diga: eu quero renovar a aliança com você. Aliança de fidelidade, aquela aliança que eu fiz lá no altar do Senhor. Eu preciso renová-la, porque eu pequei, porque eu falhei, porque eu maculei a minha aliança. E ela está valendo diante de Deus, mas infelizmente eu não fui fiel a ela. Seja alguém de sim, sim, não, não. Seja prudente para dizer coisas. Seja prudente para se aliançar. Seja prudente para se compromissar. Mas quando se comprometer, vá até o fim. Seja fiel a você mesmo. Seja fiel aos seus sonhos. Seja fiel aos sonhos que Deus tem plantado, aos projetos de Deus na sua vida. Seja fiel. Neste momento você tem para orar agora. Eu gostaria que você orasse, que você falasse com Deus, que você pedisse perdão ao Senhor, e você dissesse ao Senhor que você vai acertar as coisas com o seu próximo. Se você está passando por uma situação desfavorável com o seu próximo, você diz para Deus agora que você vai acertar. Você diz: Deus, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar debaixo de maldição, de culpa, eu não quero ter o meu céu de bronze, por conta que eu não estou bem com o meu próximo. Quem sabe esse próximo é tão próximo que ele está dentro da sua casa. Em nome de Jesus Cristo, Deus está falando com você. Faz um compromisso com Deus de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você o obedeça. A vontade de Deus é que você seja fiel. Fiel à sua palavra. Que você seja alguém de palavra. Sim, sim, não, não. Que você seja fiel àquilo que você tem dito, àquilo que você tem feito. Fiel à aliança que você fez. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser fiel. Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu coração e mude a minha vida. Eu quero ser alguém fiel. Eu quero ser alguém, Senhor, me dê forças para que eu seja fiel. Deus, e eu não consigo, Deus, entender que quando eu deixo de ser fiel com pessoas, eu deixo de ser fiel com a pessoa principal da minha vida, que sou eu mesmo. Quando eu não sou fiel com gente, eu não sou fiel comigo mesmo. Eu não sou fiel com os meus princípios, eu não sou fiel com os meus sonhos, eu não sou fiel com os meus projetos, eu não sou fiel com aquilo que Deus tem me dado. Então, em nome de Jesus, diga ao Senhor: eu quero ser alguém de palavra. Eu quero ser alguém que quando eu me comprometo com alguém, com qualquer coisa, eu vá até o fim. Eu quero que o céu me leve a sério. Eu quero ter o peso da palavra de Deus sobre a minha vida. Eu quero ter o peso da minha palavra. Eu quero ser alguém de honra. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser honrado. Eu quero que as minhas orações sejam levadas a sério. Como eu falo seriamente com o ser humano, eu quero que as minhas orações sejam levadas a sério. Porque se eu não falar seriamente com o meu próximo, a minha oração não será séria, a minha oração não terá peso. Fala com o Senhor. Deus ama você. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu tenho cuidado de ti. As coisas ruins que aconteceram com você, que você diz que é ruim, não passam da minha poda. É tudo que eu quero, mudar você, transformar. Você que é filho de Deus, que tem estado nas mãos do Senhor, as coisas que você intitulou como ruim, como perdas, o Senhor está dizendo: é para você ganhar. Em nome de Jesus. Você que está sendo repreendido pelo Senhor, você que está ouvindo a palavra dEle, Ele está dizendo para você: filho, filha, conserta a sua vida. Conserta a sua vida. Não espere a colheita. Não espere passar 3 anos. Não espere ficar sem recursos. Conserta hoje a sua vida. Se você está contrário ao seu irmão, se você está em contrariedade com alguém, acerte a situação. Se você está sendo infiel com você mesmo, por meio da sua inclinação, da sua tendência, do seu fracasso, peça perdão a Deus. Diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoe porque
eu fui fiel ao meu sentimento, fui fiel à minha inclinação e abandonei o meu sonho, abandonei o meu dom, abandonei o meu talento, abandonei o teu projeto para a minha vida. Eu tenho abandonado, ó Deus, a tua vontade para me inclinar à minha, para me inclinar às minhas tendências. Eu quero ser fiel àquilo que vem de ti, não aquilo que vem do mundo. Eu quero ser fiel naquilo que eu creio, não naquilo que eu sinto. Eu quero ser fiel, meu Deus. Diga ao Senhor: Deus ama você. E você é alguém muito especial para Deus. Você é alguém muito especial para o Senhor. E Deus quer consertar a sua vida. Deus quer fazer a sua vida uma vida de peso. Deus quer ter os céus dele abertos sobre você, para que você possa dizer que os céus de Deus também são e é o seu céu. Em nome de Jesus Cristo. Passe por cima de situações que devem ser passadas. Não fique guardando amargura, ressentimento e mágoa. Abra o seu coração para ouvir Deus nesta noite. O amor de Deus é muito mais forte, creia, do que qualquer coisa que você está passando. A fidelidade de Deus é muito maior que qualquer infidelidade sua. Se você foi infiel, está sendo infiel, o Senhor diz para você nessa noite: a minha fidelidade é maior que a sua infidelidade. A minha fidelidade cobre a sua infidelidade. O Senhor está dizendo para você: eu te faço um convite, filho e filha, para a minha fidelidade. Saia da sua infidelidade, venha para a minha fidelidade. Diz o Senhor: eu quero te fazer fiel. Eu quero te fazer digno de ser abençoado. Eu quero cobrir você com as minhas bênçãos. Seja fiel às suas promessas. Seja fiel ao seu comprometimento com o seu próximo. Seja fiel com aquilo que você tem dentro do seu coração. Não com a amargura, não com a mágoa, mas com os projetos de Deus. Diga não para a amargura e diga sim para a paz que é de Deus. Diga não para o ódio e diga sim para o amor. Diga não para o remorso, diga não para o passado e diga sim para o presente, para a absolvição. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé. Coloque sua mão direita sobre o seu coração agora. Feche os seus olhos. Deus ama você. Deus te ama. Isso não é uma frase elaborada. Isso é a sua vida. Mais que ninguém Deus sabe. Mais que ninguém você sabe o quanto Deus te ama. Mais que ninguém. Você sabe de onde Deus tirou você. Você sabe o que Deus fez por você. E Deus não quer que na sua vida tenha motivos para maldições, motivos para pestes e para as pragas. Então, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, o Senhor te dá a oportunidade de você restaurar, de você consertar sua vida, sua história. Em nome de Jesus, conserte a sua vida com o seu próximo. Você estará consertando com Deus. Conserte a sua vida consigo mesmo. Você estará consertando com os projetos, com o Espírito Santo, com os planos de Deus. Diga assim comigo: Senhor, não permita que o meu coração governe a minha vida. Eu olho para a tua palavra e vejo um homem chamado Saul, que não respeitava, que não honrava juramento, e a terra foi amaldiçoada por causa dele. Mas eu vejo um homem como Davi, que cumpriu o juramento e foi fiel. Vejo uma mulher como Rispa, que foi fiel ao que sentia, ao seu amor, à sua perda, e mudou a história de seus filhos. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser fiel àqueles que convivem comigo. Eu quero honrar o que eu digo, o meu compromisso, o meu sim deve ser sim, e o meu não
deixar situações, mas essa palavra está sendo escrita no meu coração.